Para mim, Denis Gonçalves, seu amigo aqui, é muito gratificante ver o governo Lula passando vergonha. Mostrei aqui hoje de manhã, em um vídeo que eu fiz mais cedo, que lá no Sul, o povo lá não está querendo saber de Lula de jeito nenhum. A popularidade dele lá está 65, 70, isso em pesquisas, né? Mas acredito que é muito mais do que isso aí, rejeitando o Lula. Inclusive, falei na matéria hoje de manhã, que os moradores não querem nem se associar a nada do 13, nem morar em andares de prédios com o número 13. Eu mostrei isso aqui hoje em um vídeo anterior. E as construtoras estão fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12 e depois 14. Mas não querem colocar nem o número do andar 13 porque as pessoas não querem morar no 13. E a popularidade dele lá só piora. Teve vaias ali ontem, muitas vaias ao governador do estado, ao governo Lula. Foi terrível para o Lula, está ficando difícil para eles, porque ninguém mais está suportando. Já vou trazer essa matéria para vocês, para que não fique muito longo, já 1 minuto e pouco aqui na minha introdução, me apresentando para vocês também. Meu nome é Denis Gonçalves. Já aproveita para se inscrever no canal, tá passando aí na tela em cima, e ó, inscreva no canal Denis Gonçalves. Aproveite agora, inscreva, deixa o seu comentário também depois que você assistir aqui, deixa o seu comentário do que você acha. Você concorda que o governo Lula está ruim desse ponto, que as pessoas não querem nem se associar ao 13, morar no número 13? Coloca nos comentários, já vou colocar a matéria para vocês aqui, tá? Gaúcho foram vaiados na abertura oficial da Feira Agropecuária Expo Inter. Produtores rurais reclamam que a ajuda anunciada para cobrir prejuízos é insuficiente. Com coroas de flores, balões e vestido preto, um grupo lembrou dos produtores rurais que, afundados em dívidas, tiraram a própria vida. A gente está desde a enchente pedindo medidas que mitiguem todo esse sofrimento dos gaúchos. Tem 23 coroas de flores, onde simbolizam os 23 suicídios que aconteceram no estado justamente por conta de dívidas. O socorro anunciado pelo governo federal foi uma medida provisória que libera 12 bilhões de reais em linhas de crédito para até 100 mil produtores de todo o país que tiveram prejuízos com enchentes e seca. Ao detalharem a medida, os ministros da Agricultura, Carlos Favaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foram vaiados. Senhoras e senhores, antes do anúncio vem as vaias. Eu entendo perfeitamente as manifestações, mas eu peço também respeito. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também foi alvo dos protestos. Nós estamos vendo um movimento de tentativa de captura política que não colabora com a luta justa que deve... Vamos só até aqui, porque eu acho que já foi o suficiente para você ver que não estão satisfeitos. Você viu o que a moça falou? 23 agricultores, 23 fazendeiros ali, pessoas do agro, que tiraram a própria vida por conta de dívida, por conta das cobranças e as pressões. A ajuda ao Rio Grande do Sul não veio necessariamente da forma que precisava. Eles não aguentaram tirar a própria vida. E o governo fica rotando o choco aí. O governo não vai passar batido no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Centro-Oeste. A gente sabe que não tem vez, o governo cada vez está despencando no Sudeste também, Minas Gerais, que era reduto ali que o Lula até era muito forte, tá perdendo força grande, muita força mesmo. E São Paulo já mostrou que perdeu demais. Então, ou seja, vai tombar e muito esse governo. Tem muito petista que vem aqui, Lula até 2026, 2030. Vai vendo, eu quero ver. 2026 é o ano que nós vamos varrer o PT da política. Essas corrupções que voltaram e as mídias, lembra? Governo Bolsonaro? Quantos escândalos que tiveram desse jeito aí? Irmão do Lula envolvido em... Não teve. Olha, não teve essas roubalheiras que está acontecendo. Pode falar o que for. Passamos por uma pandemia. Muita gente parou de trabalhar e o país não quebrou. E o país agora em produção plena, em caminho da quebradeira. Mas vamos mudar de assunto aqui, vamos passar aqui para Caio Coppola,
Eu gosto muito dos comentários do Caio Coppola. Ele vem e quando ele fala, ele, assim, é muito bom na oratória. E eu vou trazer para vocês aqui um vídeo dele falando do 7 de setembro, que eu achei bem interessante. Eu vou trazer para vocês agora. Quem vai ditar a pauta do 7 de setembro, governo ou oposição? Pois é, né? Tanto a esquerda quanto a direita estão aí convocando os seus apoiadores para as manifestações no 7 de setembro. Mas as semelhanças, elas param por aí. A direita protesta contra uma oligarquia, o STF. A esquerda protesta contra uma democracia, os Estados Unidos. A direita protesta contra a censura prévia, já a esquerda protesta contra a plena liberdade de expressão. A direita acha cruel, acha desumano intimar um idoso num quarto de UTI. A esquerda acha que foi bem feito. A direita quer que a Constituição seja respeitada e que aqueles que tiveram seus direitos violados sejam anistiados. Já a esquerda coloca a sua visão de defesa da democracia acima da lei e, portanto, a esquerda tolera que pessoas sejam tratadas de forma excepcional e autoritária com base nas suas preferências políticas. A direita não admite que o gabinete de um ministro tenha conspirado para manter pessoas presas em razão aí das suas opiniões nas redes sociais. Já a esquerda defende que essa é uma forma legítima de proteger o tal Estado democrático de direito. Nesse sentido, queria trazer aqui as palavras do ministro Alexandre de Moraes, mais novo ídolo dessa arquibancada vermelha. Quando se é mais atacado por uma doença, você busca uma vacina preventiva. Então, agora, o bolsonarismo virou doença e o Supremo é o médico, a injeção e a cura. Bom, no 7 de setembro, a direita vai exigir a punição dos ladrões de aposentadorias, o impeachment de juízes autoritários e a votação da anistia aos perseguidos do 8 de janeiro. Já a esquerda se opõe a essas pautas e prefere blindar os sindicatos, proteger os tribunais e melar a votação da anistia. Então, isso posto, nós temos razões aí para crer que as manifestações da direita tendem a ser significativamente maiores. Isso porque Lula é um presidente impopular, a economia brasileira vai mal e a maioria do país acredita que o Supremo e o governo petista são as maiores ameaças à nossa democracia. Pelo menos é o que revelam as pesquisas de opinião mais recentes. Vamos lá. Segundo os últimos levantamentos do Datafolha, só 3 em cada 10 brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom. Só 21% dizem que a economia melhorou nos últimos meses, contra 55% que acham que as coisas pioraram. A maioria das pessoas culpa Lula e Alexandre de Moraes pelo tarifaço e mais da metade atribui ao governo petista muita responsabilidade pela alta nos preços dos alimentos. E, finalmente, de acordo aqui com a Atlas Intel, 42% dos brasileiros afirmam que o maior risco à democracia é o poder judiciário, seguido pelo governo federal, com 38%. Ou seja, as narrativas do governo Lula sobre soberania, defesa da democracia, vitória sobre a fome, simplesmente não colaram. Porque a realidade se impõe. A nossa população sofre com alta de preços, foi roubada pelo seu próprio governo no INSS e está com medo de expressar sua opinião nas redes sociais. Portanto, no 7 de setembro, as manifestações, Ju, vão ser completamente diferentes. A direita vai ignorar as narrativas e protestar baseada em fatos. Já a esquerda vai ignorar os fatos e protestar baseada em narrativas. É isso aí. É o que o Caio Coppola falou. Concordo com ele em número, gênero e grau. Plenamente concordo com ele. É lógico que você esquerdista vem aqui no comentário e vai falar que não concorda, que a gente é tudo gado. Você ainda coloca aqueles emojizinhos de gado lá. Mas é isso. A nossa opinião é totalmente diferente da de vocês. E a gente vê que a gente caminha por um país igual esse aí que ele está falando. Enquanto a esquerda aplaude uma pessoa de idade ser interpelada ali por oficial de justiça no leito de hospital, né? Então, assim, muito complicado o que está acontecendo. Mas para chegar ao final e o último assunto de hoje, tem uma matéria aqui que eu achei um tanto diferente do que acontece no Brasil. É uma manifestação de uma juíza nos Estados Unidos que eu achei bem interessante. Eu vou trazer para vocês agora, tá? Olha só a manifestação dessa juíza. Juíza surpreende
nos Estados Unidos, né? E a juíza, ela falou o seguinte: na última quarta-feira, a juíza Amy Coney Barrett, da Suprema Corte dos Estados Unidos, publicou um artigo intitulado "Quando a política entra em choque com a lei". O texto está no site The Free Press. Barrett explica que juízes devem seguir a Constituição, apesar de suas convicções pessoais. E aí, o que você me fala? Juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, juízes não são reis, são árbitros. Isso é o que a juíza lá dos Estados Unidos falou. Você identificou algum juiz aqui no Brasil que não está sendo árbitro, está julgando com o estômago? Você já ouviu algum juiz fazendo isso no Brasil? Coloca nos comentários aí. Olha, o que ela disse. Barrett explica que juízes devem seguir a Constituição, apesar de suas convicções pessoais. Você pode até ter sua convicção pessoal, mas na hora de julgar, você tem que ser juiz, tem que ser árbitro. Um juiz de futebol, por exemplo, ele pode até ser vascaíno, mas na hora de jogar e ele apitar ali um jogo de Vasco e Flamengo, ele vai ter que ser imparcial, ele vai ter que julgar aquilo ali que está acontecendo, porque senão ele se torna corrupto. Falei verdade ou mentira? Então é isso que nós estamos falando. Aquele que não faz o que é para ser feito, o que manda a lei, o que manda a sua profissão, se ele desviou alguma coisa, é corrupção. Fato. Se não julga da forma que precisa ser julgado, que está dentro da lei, para mim, na minha opinião, é corrupção. Deus abençoe você. Hoje eu quase não pedi você para se inscrever, né? Chegamos ao final aqui. Nosso canal está crescendo e muitas vezes você se esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Se você ficou até o final, coloque nos comentários. Denis, fiquei até o final. E o que você achou da matéria de hoje? Gostou? Não gostou? Precisa de mudar alguma coisa? A gente está sempre tentando melhorar aqui. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, coloca nos comentários também. Denis, não gostei, você precisa de melhorar isso, precisa melhorar aquilo, e a gente vai melhorando aqui, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça. Comente,